Mudando de assunto, um grande número de obras públicas federais e estaduais estão paradas. Essa situação tem sido vista com preocupação por parte dos empresários do setor. E para sabermos mais sobre o assunto, eu recebo aqui no estúdio o senhor Luciano Barreto, que preside a Associação Sergipana dos Empresários de Obras Públicas e Privadas do Estado de Sergipe. Seja muito bem-vindo, boa tarde para o senhor, tudo bem? Boa tarde, é um prazer estar aqui, aproveito a oportunidade para deixar um abraço para Walter Franco, para Augusto Neto, parabenizar a programação da TV Atalaia. A gente que agradece. A primeira pergunta que eu faço ao senhor nesta nossa entrevista é: algumas empresas não têm estrutura para atuar em algumas obras, mas mesmo assim, essas referidas empresas acabam ganhando as licitações para executar, essas obras. E acabam parando, existem obras paralisadas, como a gente já mencionou aqui, deixando assim, sem finalizar. Como é que a associação está avaliando e observando essas situações de paralisações? Nós estamos há 8 anos levantando esse debate. Infelizmente, só a partir de ontem, com a discussão, com a presença do presidente da Câmara Brasileira da Construção, da Indústria da Construção, nós acreditamos que esta pauta passa a ser inserida na luta também da CEBIC, que é uma instituição que tem repercussão nacional. Então, nós focamos em duas frentes principais. A primeira, que é muito importante, as empresas apresentar a proposta têm de garantir o que está propondo. Ele pode apresentar o preço que quiser, desde quando ele apresente um seguro-garantia ou uma fiança bancária para que ele possa ser obrigado a executar. E no caso, como não existe ainda isso, é que eles sejam punidos. O que se observa muitas vezes é uma empresa que propõe um preço visivelmente inexequível e ele volta a participar de outras licitações mantendo o mesmo procedimento. É isso que a associação combate. É preciso uma forma na lei de licitações que permita essas duas coisas. Primeiro, garantia. Nos Estados Unidos, por exemplo, as empresas dão um seguro de 100% do valor da obra. E se amanhã essa empresa não concluir a obra, o seguro executa essa conclusão. Como então, funciona, por exemplo, um seguro de carro, de imóvel? O senhor falou em questão de fiscalização, eu questiono ao senhor, por exemplo, se uma empresa ela apresentou uma proposta muito baixa, e aí, por exemplo, o processo licitatório foi adiado ou cancelado, essa empresa volta a fazer essa mesma proposta com o mesmo valor ou até mesmo inferior para tentar ganhar e observar os olhares. A associação tenta evitar que essas empresas possam, consequentemente, pararem de se candidatarem nesse tipo de processo? Eu acho que o primeiro passo que tem que ser discutido é uma reforma de alguns pontos da lei de licitações. Então é o seguinte, hoje o orçamento acabou a orçamentação de obras públicas. O orçamento é feito com quantidades que vêm do projeto arquitetônico e os preços todos são tabelados. Então, o lucro é tabelado, os custos indiretos tabelados, tudo é tabelado. Então, é como estabelecendo os parâmetros máximos. Então, quando o máximo é o mínimo, como é que uma empresa pode dar 30% de desconto, 20% de desconto? Que o desconto tem sido, inclusive, superior, os descontos têm sido superiores ao lucro previsto. Então, essa legislação tem que ser reformulada. Nós defendemos a manutenção da disputa pelo menor preço, mas que se mude esse critério de inexequibilidade. E, para isso, nós já apresentamos propostas nesse sentido. Então, o que nós temos de fazer, primeiro, exigir que quem apresentou a proposta que seja responsável e cumpra. E segundo, que se permita uma nova discussão sobre o critério de inexequibilidade da Lei 8666. Eu estou conversando aqui com o senhor Luciano Barreto, ele que é presidente da Associação Sergipana dos Empresários de Obras Públicas e Privadas do Estado de Sergipe. Uma outra situação, quando há fiscalização a esse combate, existe um outro assunto que também precisa ser observado, que é a própria questão da qualidade da obra. E, consequentemente, isso gera uma melhor oferta do serviço após a conclusão dela. Mas como é possível garantir
fiscalizar, garantir qualidade e honestidade nesses processos? Sim, primeiro passo é uma reformulação da lei de licitações. Segundo passo é que os órgãos de controle federais, eles que agem com rigor, e é necessário que seja assim, nós defendemos que os órgãos federais atuem, mas atuem no sentido de combatendo os possíveis erros ou corrupção, etc., mas ele tenha como visão a obra ser concluída. Então, não tem nada que justifique ter 1.000 obras abandonadas em Sergipe. São obras pequenas ou médias. Essa informação, essa estatística foi feita pelo Ministério do Planejamento e declarada em Sergipe pela doutora Raquel Arocha, e executiva dessa instituição, do Ministério do Planejamento. Então, é importante que se apure, porque os órgãos de fiscalização deviam se envolver naquele empreendimento do começo até o fim. Por que que a obra parou? Quem é o responsável? Vamos punir, como deve punir qualquer desvio, qualquer superfaturamento e qualquer corrupção. Na verdade, sim, o modelo atual de execução de obras públicas no país, com recursos federais, está se mostrando inadequado, pelo número de obras paralisadas que existe pelo país, que nós estimamos em aproximadamente umas 40.000. Então, não se pode mais, com tanta dificuldade de recursos, com a população já exaurida de tanto imposto, se começar um empreendimento, uma obra, sem que se busque qualidade, como você falou, que não se busque prazo, entendeu como é? E que isto possa ser feito. E só poderá ser feito se o preço for justo. Não adianta partir para a economicidade irresponsável e que o objeto não seja atendido. Então, só complementando, existe uma polêmica recente sobre o Hospital do Câncer. Sim, que era exatamente o próximo assunto que eu ia entrar aqui com o senhor, então, sobre essa situação, né? Que especula-se que já tem mais de 10 anos, que é uma obra que tem um apelo popular muito grande e até então a população que precisa, que depende, que espera a finalização dessa obra continua amargando esse tempo inteiro de espera, né? É verdade. Olha, nós temos talvez uma das melhores equipes da região que orça obras públicas. Nós temos um orçamento minucioso, criterioso, chegamos a um valor inclusive superior ao teto máximo. Apresentamos como uma forma de protesto. A Caixa Econômica analisou o edital, aprovou, analisou o preço proposto pela Secretaria de Infraestrutura do governo, aprovou, e aí veio recomendações do TCU em relação às exigências do edital. É um absurdo que uma obra desta complexidade se faça um edital de licitação sem que tenha exigências de qualificação técnica e financeira que deem tranquilidade na contratação. Então, as exigências foram exigências que não têm nenhuma ligação com a construção de uma obra tão difícil quanto o Hospital do Câncer. Então, é o seguinte, apesar do teto estabelecido, certo? Ser inferior àquilo que nós entendíamos que era o preço justo, entendeu? A empresa ainda deu 25% de desconto. Então, por exemplo, o preço que nós apresentamos a proposta foi 85 milhões, o limite do órgão estabelecido, determinado pelo TCU, foi de 75, lógico que nós ficamos acima e não competimos, e o vencedor propôs 59 milhões. Aí a obra começou em fevereiro ou março, ela já era para ter 20% pronta, tem 3%. Essa obra vem sendo discutida, questionada há mais de 5 anos, e aí quem perde com isso? Quem perde é a população que infelizmente sofre dessa terrível doença, e o custo que o Estado assume de mandar esses doentes em viagens difíceis, entendeu? Incômodas, para ir para Arapiraca, para ir para Maceió, para ir para o Rio de Janeiro. Eu pergunto, será que o órgão, quando tornou inviável a execução dessa obra, quando o Tribunal de Contas da União tornou inviável, se essa economia que se pretendeu ter, computando todas as despesas,
computando a desvalorização dos recursos que estão depositados em Aracaju, a maior parte. Será que houve essa economia? Então, no Brasil de hoje, se gasta 10 milhões de reais para economizar 100 mil. Então, é esse que a nossa ação tem debatido. O preço tem de ser justo e que essa obra seja concluída e a sociedade atendida. Esse é o nosso objetivo. Agradecendo primeiramente a participação do senhor aqui, o espaço é todo do senhor para a nossa finalização, sua programação. Eu quero só agradecer, parabenizar aí pelo seu programa, pela repercussão na sociedade. Eu trouxe para o jornalismo da TV Atalaia a apresentação do evento de ontem, justamente sobre esse tema, entendeu? Foi um fórum de obras públicas, com a participação da CEBIC, de empresários de outros estados, e a nossa luta é essa. Se resume na frase que eu pronunciei há pouco. Que nós lutamos pelo preço justo, seja a obra seja concluída, seja atendida. E ao lado disso, os maus empresários que sejam punidos. Muitíssimo obrigado mais uma vez pela participação do senhor. Uma ótima tarde. Abraço.